Boa tarde, senhores deputados, senhores representantes da APORVAP. Vamos dar início à nossa sexta audiência no âmbito da apreciação do Orçamento de Estado de 2021, em que recebemos aqui a Associação Portuguesa de Vaporizadores e cumprimento os seus representantes aqui presentes. Apelo desde já a vossa compreensão para não termos mais grupos parlamentares aqui representados. Estamos num período bastante, com um trabalho muito intenso a nível parlamentar no âmbito da apreciação do orçamento, sendo que qualquer documento que nos tenham feito chegar ou que porventura ainda façam chegar será naturalmente distribuído por todos os grupos parlamentares, que temos aqui presentes através de deputados dos grupos parlamentares do PS e do PSD e também o assessor do grupo parlamentar do CDS-PP. Não obstante, todos os outros serão também naturalmente informados e receberão esses contributos. Para esta audiência terão 5 minutos para uma intervenção inicial, depois cada um dos grupos parlamentares terá 3 minutos para vos colocar questões e no final terão 6 minutos para responder essas questões que sejam colocadas ou para a vossa intervenção final, sendo que haverá naturalmente condescendência em relação a este tempo, havendo necessidade, portanto não se sintam limitados a isso. E sem mais delongas, passava-vos a palavra, não sem antes também dar-vos as boas-vindas, devia ter começado por aí, à Assembleia da República e agradecer a vossa deslocação aqui. Muito obrigado. Queria só que ligasse o microfone, exatamente, obrigado. Com certeza. Muito boa tarde a todos, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Antes de mais, cumpre-nos agradecer a possibilidade que aqui nos é dada, apresentar os meus cumprimentos em nome da Associação Portuguesa de Vaporizadores. O meu nome é Cristiano Batista e sou o Presidente da Direção da Associação. Ao meu lado tenho Didio Silvestre, que é o Vice-Presidente da Direção da Associação. Ora, passava já uma definição daquilo que é a Associação Portuguesa de Vaporizadores. A APORVAP é uma associação sem fins lucrativos, cujo principal objetivo visa promover os vaporizadores enquanto método de consumo de nicotina menos prejudicial do que os produtos de tabaco. Ora, os vaporizadores pessoais, para quem não sabe, são também vulgarmente designados por cigarros eletrónicos. Pese embora isto seja uma terminologia que nós refutamos veemente, pelo facto de passar uma ideia de semelhança entre os dois tipos de produtos e, para além disso, estar associado a uma interpretação em que os dois poderão ter um nível de dano, um nível nocivo semelhante, o que não corresponde de todo à realidade. Se não vejamos, os vaporizadores pessoais caracterizam-se por serem produtos que não têm qualquer tipo de tabaco, não envolvem qualquer tipo de combustão, nem tampouco emitem qualquer tipo de fumo. Isto são 3 das características que sabemos subejamente estarem inerentes aos principais danos e aos principais fatores nocivos para a saúde dos fumadores. Por isso, são inequivocamente produtos completamente distintos. Não podemos também deixar de referir que, a nível nacional, há cerca de 12 mil mortes anuais provocadas pelo tabagismo, o que corresponde sensivelmente a uma morte em cada 50 minutos. Por isso, no decurso desta reunião, ou talvez um bocadinho depois, é provável que esteja a morrer um fumador por fruto do seu hábito tabágico. Existem 3 milhões destes fumadores a nível nacional, dos quais 80% sensivelmente manifestam o desejo de poder deixar de fumar. 50% efetivamente consumam essa tentativa de deixar de fumar, mas só 3% é que efetivamente conseguem fazê-lo com sucesso. Ora, os vaporizadores surgem há cerca de 20 anos atrás, precisamente com o objetivo de tentar ajudar estas pessoas, numa primeira instância, a reduzir o dano provocado na sua própria saúde e, em segundo, para os ajudar numa fase de cessação tabágica, uma vez que, como referi, os vaporizadores não contemplam qualquer tipo de tabaco, combustão ou fumo. É evidente, portanto, que os vaporizadores poderão, eventualmente, representar aqui um papel extremamente importante e que não deverão ser descurados, deverão sim ser interpretados com a devida seriedade, nomeadamente ao nível legal. Muita desta importância dá-se, como é óbvio e como eu já reiterei, por intermédio dos efeitos que eventualmente poderão provocar ou reduzir na saúde dos utilizadores. Para isso, e porque não é o objetivo desta comissão, vamos deixar no final da reunião, um documento que tivemos muito gosto em elaborar e que contém uma resenha científica bastante elaborada e bastante vasta, onde os seus deputados poderão ter a oportunidade de verificar tudo aquilo que estamos eventualmente a dizer. Friso o facto desta resenha científica estar assente em estudos científicos de entidades devidamente comprovadas, com credibilidade estabelecida e por aí fora. O chamado peer review.
seja, fazendo outra vez voltar aqui a nossa audição a pontos mais focados de acordo com esta Comissão, em 2014 a Comissão Europeia fez sair um decreto, ou uma diretiva europeia referente a produtos de tabaco que pela primeira vez fez a inclusão dos vaporizadores. Nessa diretiva, que depois Portugal adotou para a legislação interna, eram estabelecidos, e são ainda estabelecidos, alguns pressupostos de limitação máxima no que diz respeito à nicotina contida em cada um destes produtos e também ao volume em qual eles são permitidos vender no seu máximo. Ou seja, refiro-me especificamente a uma percentagem máxima de 20 mg, ou uma concentração máxima de 20 mg de nicotina por cada mililitro e a um volume máximo de 10 ml. É importante frisar que o objetivo do legislador, neste caso da Comissão Europeia na altura, foi fazer aproximar o produto que está completamente indissociável do vaporizador, que é o líquido contendo nicotina, o mais possível ao maço de cigarros. Ou seja, o objetivo foi tornar as duas realidades, na ótica do utilizador, o mais semelhantes possíveis, no que diz respeito à sua durabilidade, no que diz respeito à sua forma de consumo, às concentrações de nicotina existentes e por aí fora. Ora, a realidade é que esta diretiva deu também a possibilidade aos diversos países de irem um pouco mais além e definirem por si só se pretendiam ou não estabelecer algum tipo de imposto ou de atribuir alguma carga fiscal a estes produtos. É de notar que mais de 50% dos países decidiram pela não introdução de carga fiscal a este tipo de produtos, refiro-me especificamente aos líquidos contendo nicotina inerentes aos vaporizadores. Portugal, contudo, optou por introduzir uma carga fiscal nestes produtos. Não só optou por introduzir uma carga fiscal nestes produtos, como o fez com um claro demarcar dos restantes países europeus, elevando a taxa a um máximo sem igual. Ou seja, a nossa taxa era, em 2014, e continua a ser, a mais alta de todas da Europa. Ora, queremos que, muito provavelmente, esta decisão terá sido baseada no facto de haver algum desconhecimento relativo à segurança e à eficácia destes produtos, desconhecimento esse motivado pela ausência de fontes fidedignas em termos científicos, que agora, felizmente, já existem, e também pelo facto de Portugal, a nível interno, não ter desenvolvido, na altura, bem como agora, nenhum tipo de investigação científica que suportasse a evidência relativa à segurança ou à eficácia destes sistemas. O que é certo é que este valor de imposto levou à disparidade de preços que existia em 2015 e continua a existir hoje. Ou seja, se olharmos para a realidade atual, o que nós vemos é que temos um maço de tabaco, um maço de cigarros, a ser vendido por uma média de 4,5 euros e temos um líquido contendo nicotina a ser vendido por uma média de 6,5 euros. Ou seja, o líquido contendo nicotina, desde 2015, fruto deste imposto social, tem um preço extremamente mais alto do que o maço de cigarros. Ainda que erradamente, Portugal tenha considerado que ambos os produtos teriam o mesmo nível de nocividade, não é plausível para nós que esta diferença seja tão acentuada. Não faz sentido nenhum. Se analisarmos a carga fiscal específica de cada um destes produtos, verificamos que no maço de cigarros temos uma carga fiscal correspondente a 2,65 euros. No que diz respeito aos cigarros ou aos líquidos contendo nicotina, temos uma carga fiscal na ordem dos 3,20 cêntimos, ou seja, 2,65 contra 3,20. Estes 2,65 do maço de cigarros convencional, aliás, está alinhado com a média europeia, sendo que existem 13 países com uma carga fiscal superior à nossa, 13 países com uma carga fiscal inferior à nossa. Aliás, está também alinhado com o PIB per capita europeu quando olharmos para a comparação europeia. Portugal está mais ou menos também no meio da tabela, o que faz jus à aplicação do imposto também se situa no meio da tabela. O que não faz sentido algum é termos um imposto sobre os líquidos contendo nicotina que é pura e simplesmente o mais alto da Europa. Volto a frisar, há mais de 50% dos países que não têm qualquer carga fiscal e a média do imposto europeu é de 1 euro. Okay? Nós temos um imposto de 3,20 euros. Ora, isto, em 2015, levou inevitavelmente a uma queda no que diz respeito ao número de empresas do setor, que, anexamente, trouxeram uma queda de postos de trabalho. Para além disso, temos também, e sobretudo, uma quebra no que diz respeito aos utilizadores. Todas estas quebras se situam para valores inferiores à metade daquilo que existia antes da introdução deste imposto. Eu faço frisar novamente a questão de serem principalmente os utilizadores que vêm gorar à sua possibilidade de, eventualmente, terem uma ferramenta de redução de danos ao seu dispor.
Se olharmos para aquilo que é a definição imposta ou atribuída ao IEC, ao Imposto Especial sobre o Consumo, que é onde se faz sentir esta carga fiscal sobre os líquidos contendo nicotina, nós vemos que ele é um imposto direto que visa penalizar o consumo de determinado tipo de produtos que poderão apresentar algum tipo de nocividade para a saúde dos consumidores ou para o ambiente. Neste caso, naturalmente, estamos a falar da saúde dos consumidores. E, para além disso, intenta também compensar gastos inerentes ou indiretos ao hábito que estas pessoas vão ter no consumo destes produtos sobre a despesa que vai recair na tutela de forma indireta, ou seja, neste caso, as despesas de saúde indiretamente relacionadas com o hábito tabágico que serão suportadas pela tutela. Isto, naturalmente, é a definição do IEC. E nós compreendemos que assim seja. O que não compreendemos, mais uma vez, é que um imposto que tem esta natureza faça incidir sobre este produto em específico uma maior responsabilidade quando toda a ciência indica que é precisamente o inverso. Eles provocam uma redução de danos quando comparados com os cigarros convencionais e, para além disso, ajudam naquilo que é um objetivo de quase todos os governos de todo o mundo, que é a cessação tabágica. Okay? Para além disso, este IEC tem também imputado uma responsabilidade indireta que é, obviamente, criar receita fiscal para o Estado. Okay? E para isso nós trazemos aqui um exemplo que nos parece extremamente interessante, que é o de um país que tem mais ou menos a mesma população que Portugal e que, por norma, ainda que eventualmente de forma errada, é associado com algum nível de comparação equitativa com a realidade nacional. E este país é a Grécia, ou seja, temos mais ou menos o mesmo nível de população, temos mais ou menos a mesma realidade em termos económicos, por aí fora. No que diz respeito à Grécia, a Grécia optou por a introdução deste mesmo imposto, à semelhança de Portugal, mas com uma carga fiscal de €1, ao invés dos 3,2 aplicados por Portugal. O que isto fez resultar foi que há quase 2 vezes mais utilizadores de vaporizadores pessoais, há uma redução do número de fumadores no que diz respeito à população grega, há um corte no que diz respeito às despesas imputadas ao Estado grego no que diz respeito ou no que concerne à saúde pública e, acima de tudo, e isto sim para nós é extremamente importante também, com 3 vezes mais receita fiscal do que o que Portugal tem com este imposto quase 3 vezes superior também. Ou seja, nós temos um imposto 3 vezes superior ao da Grécia, teoricamente deveríamos gerar mais receita fiscal por este intermédio, mas dá-se precisamente o inverso. A Grécia tem quase 3 vezes mais receita fiscal do que o que nós temos e com um imposto mais baixo. Ora, perante isto, e não querendo usurpar mais do vosso tempo, aquilo que nós propomos é, ou melhor, são 3 alterações àquilo que é a legislação vigente. O primeiro, um diploma legal específico para os vaporizadores pessoais, uma vez termos aqui comprovado de que não há lógica nenhuma em manter 2 produtos completamente distintos num mesmo diploma legal. Em segundo, propomos uma adequação da carga fiscal precisamente para este €1 por 10 mililitros, ou seja, equivalente a 0,10 euros, 10 cêntimos por cada mililitro, equivalente com o imposto da Grécia, equivalente com a média europeia e que faria com que o produto de líquido contendo nicotina pudesse, no seu preço de venda ao público, atingir um valor semelhante àquilo que é o produto do tabaco. Por fim, e porque há, como disse anteriormente, uma escassez de investigação científica a nível nacional, o que gostaríamos de propor era que uma parte desta carga fiscal que vai incidir sobre o líquido contendo nicotina pudesse ser utilizada para o desenvolvimento de alguma investigação futura que ajudasse a Portugal a perceber melhor e de melhor forma a eventual potencialidade que este tipo de produtos apresenta no que diz respeito à saúde pública. Com isto termino. Muito obrigado. Em nome da Aporvap, estaremos naturalmente disponíveis para esclarecer qualquer dúvida que os seus deputados poderão ter. Bem, muito obrigado, Sr. Presidente. Passo então a palavra aos grupos parlamentares, começando pelo Partido Socialista. O Sr. Deputado Carlos Moraes tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado. Muito obrigado também à Aporvap por nos solicitar esta audiência e vir até nós também explicar as razões porque considera que o modelo de tributação não é o mais adequado para esta realidade. Eu confesso que, sendo fumador, também não conheço, mas de tabaco tradicional, também não conheço muito bem, eu tenho pouco conhecimento de causa sobre quer os líquidos contendo nicotina, quer até também os outros, o tabaco aquecido. De qualquer das formas, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista,
o que eu posso dizer é que já foi muito positiva a reunião, porque nos permite recolher informação sobre este produto, sobre estes consumos também e até um pouco sobre a fórmula de tributação que foi adotada e que está em vigor. O que eu tinha feito relativamente a esta audiência foi, na primeira fase, tentar perceber se a proposta de Estado, a proposta de Orçamento de Estado para 2021 continha alguma alteração ao que estava, ou se eventualmente teria já entrado alguma proposta de alteração por parte de algum partido, o que não se verificou. Sendo assim, o que me restou perceber foi o que é que estava para trás. E foi aí que percebi exatamente que tinha havido, de 2019 para 2020, uma alteração de 1 cêntimo na taxa aplicável. Depois vocês fazem a conversão disso para litros, não é? Por isso é que lhes dá o euro ou os 3,2. Bom, eu registro a vossa pretensão. É evidente que num cenário de discussão de Orçamento de Estado, os deputados têm também alguma liberdade de apresentar propostas e termina o prazo na próxima sexta-feira para a apresentação de propostas. Farei chegar à liderança do grupo parlamentar as vossas pretensões e até as vossas sugestões, porque não é só... elas não têm a ver só com a questão da taxa em si, tem também a ver com a investigação científica e com outras matérias. Só para perceber e contextualizar e pedindo desculpa pela minha ignorância ou ingenuidade, o que eu não percebo aqui no meio disto tudo é como é que vocês são uma associação sem fins lucrativos, quando representam um setor de atividade comercial. Era só isso. Se pudessem e se quiserem explicar qual é o âmbito, os objetivos, o fim e a missão da associação, uma vez que não se dissocia muito de uma entidade representativa de um setor de atividade, na minha opinião. Muito obrigado. Era só, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Segue-se o Grupo Parlamentar do PSC. Sr. Deputado Carlos Silva, tem a palavra. Muito obrigado. Agradecer à Porvap os contributos que nos trazem. Cumprimentar todos. Não sendo fumador, portanto, não sou talvez o melhor elemento para dar um contributo e uma ajuda nesta perspectiva. No entanto, sou sensível às questões que nos colocam. Parece muito importante a questão da investigação científica. Eu próprio, como o Carlos Brás, também não conhecia, nem sabia que existiu há tantos anos, nem conhecia das vantagens que... ao de leve fomos-nos apercebendo que isto poderia ser uma forma de contribuir para uma diminuição tabágica, mas de qualquer forma não tinha um conhecimento tão aprofundado quanto aquilo que aqui nos trouxe. Portanto, acompanhar o Carlos Brás quando diz que já valeu a pena esta nossa reunião. Mas também sou muito sensível à questão da equidade fiscal. Não me parece, do ponto de vista da justiça fiscal, que num produto da mesma natureza se penaliza um determinado produto. É evidente que, por vezes, sabemos que existem os tais lobbies que tentam colocar barreiras à entrada no mercado de outros tipos de produtos, mas é evidente estará cá o legislador para, de alguma forma, dar equidade e justiça às normas que existem. E, portanto, tratando-se de um produto que, embora provoque a diminuição da dependência tabágica, não deixa de ser um produto associado ao consumo de tabaco. E, nessa circunstância, faz todo o sentido que seja tributado na mesma circunstância que o tabaco. Isto, por um lado, duplamente são penalizados porque, do ponto de vista comunitário, é um produto que está extremamente, ao que parece, penalizado, ou seja, não faz qualquer sentido quando a média da União Europeia tributa a €1 por quantidade que vocês saberão melhor do que eu, traduzir que Portugal tenha o triplo dessa tributação e, portanto,
Eu penso que isto é tudo um caminho novo que está a ser feito, naturalmente, para além do Orçamento de Estado, há depois todo um percurso que deve ser feito ao longo do trabalho da Comissão. Muitas vezes, agora confrontados com esta situação, não há tempo nem espaço para promovermos grandes alterações nestas matérias, mas os grupos parlamentares são sensíveis a estas questões e o caminho faz-se caminhando e, portanto, foi bom terem-nos deixado este alerta, porque era todo desconhecido por nós. E, para terminar, vincar exatamente este aprofundamento da investigação científica nesta área e a investigação científica que conduza à diminuição da dependência. E acho que isso é muito importante, e se os vaporizadores são um contributo nesse sentido, as minhas saudações, e há que dar uma ajuda, algum apoio, no sentido de tornar este produto mais disponível e acessível aos cidadãos, que precisam dele, como é evidente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Sim, estava ligado, estava. Obrigado, Sr. Deputado. Devolvo a palavra à ProVap para responder às questões que foram colocadas e para a vossa intervenção final. Com certeza. Eu apercebi-me que, entretanto, isto foi possível e, como tal, vou fazer o mesmo. E agradeço vivamente. Ou seja, a primeira questão que nos foi colocada prende-se, e eu vou responder já diretamente, ao porquê de nos intitularmos uma associação sem fins lucrativos. É um facto que nós temos também ao nosso lado o setor empresarial, mas temos também e, sobretudo, os utilizadores. Ou seja, somos uma associação que representa esta dicotomia entre as duas realidades. E tudo aquilo, obviamente, existe uma cotização no que diz respeito aos associados, cotização essa que serve para que possamos continuar a desenvolver ações, promover eventos, promover formas de divulgação especificamente relacionadas com o induzir das pessoas a um entendimento da vantagem que apresentam os vaporizadores pessoais. Exemplo disso que trazemos aqui, dentro daquilo que vos vamos deixar ficar do dossiê, tem um pequeno jornal com ilações que nós sentimos necessárias passar à sociedade em geral e que foram disponibilizadas de norte a sul e sem qualquer tipo de arbítrio, ou seja, não houve restrição a quem poderia ou não aceder a esta informação. Foram disponibilizadas em diversos pontos de venda da especialidade, como diversas outras realidades comerciais onde as pessoas eventualmente poderiam ter acesso a elas. Por isso isto é apenas e só um dos exemplos para o qual canalizamos aquilo que é a parte financeira que obtemos por intermédio da cotização. Mas depois passarei então, e aqui vou dar se calhar uma resposta quase mútua, embora tenham tocado ligeiramente em pontos diferentes. O Sr. Deputado disse que na próxima sexta-feira terminaria então o prazo para que houvesse alguma sugestão por parte dos deputados de alteração legal, e o Sr. Deputado falou aqui em equidade e justiça, que eu vejo com muito bons olhos, porque de facto não é de forma nenhuma equitativo, nem existe justiça nenhuma nesta disparidade de valores tributários. O Sr. Deputado falou também aqui que, independentemente de tudo o que nós viemos expor, existe sempre uma associação deste tipo de produtos com o consumo de tabaco. Permita-me que discorde, é totalmente errado. Não existe, nem pode existir, nenhum tipo de associação com o consumo de tabaco. É precisamente isto que nós refutamos. É esta a ideologia que nós entendemos estar a desencadear uma opinião pública completamente avessa àquilo que é a realidade. O produto não contém qualquer tipo de tabaco. Não existe tabaco envolvido aqui. Existe sim um denominador comum que é a nicotina. Mas... Sim, exato, mas são duas questões totalmente distintas. Existe o... Exatamente. Existe a nicotina, efetivamente, mas ainda assim, este passa por ser o único produto existente até ao momento que permite precisamente uma utilização sensorial o mais próxima possível do facto de fumar, ainda que não tenha nicotina. Eu dou-lhe o meu exemplo específico. Eu conheci os vaporizadores pessoais em 2010. Era fumador na altura, já com 15 anos. Provavelmente desde os meus 15 anos, uma coincidência de números. E desde 2010 que interrompi o meu hábito tabágico. Nunca mais fumei e neste momento faço uso dos vaporizadores pessoais em muito menor escala do que fazia, por exemplo, do consumo de cigarros convencionais, e faço sem nicotina.
porque precisamente o produto me permite esta experiência sensorial que mais nenhum outro, nenhum fármaco, nenhum tipo de penso, nenhum tipo de pastilha, nenhum tipo de adesivo vai permitir esta experiência sensorial que este produto permite. Aliás, é uma das etapas de transição desde o tabagismo até a eliminação por completo deste hábito, ou seja, passamos a vaporizar, naturalmente inicialmente com nicotina, vamos reduzindo os nossos níveis de nicotina até que chegamos a um ponto em que praticamente não utilizamos nicotina nenhuma e o vaporizador deixa, pura e simplesmente, de fazer sentido. No intermédio, pura e simplesmente, temos a cessação tabágica, o processo de cessação tabágica completo. Isto é uma das grandes vantagens que se apresenta precisamente por este produto. Como tal, esta questão de associação com o tabaco é um logro e que nós pretendemos ver completamente esclarecido. Ela existe em termos regulamentares, ela existe em termos de diplomas legais, por isso não pode existir. Da mesma forma que não pode existir no que diz respeito à tributação. Se tem que existir, eu compreendo que sim, seria prematuro demais e seria ousado da nossa parte, inclusive, a virmos aqui solicitar uma ausência completa de tributação no que diz respeito a estes produtos. Não é isso. Entendemos claramente que não pode ser este o caminho nesta altura, mas entendemos que existe um desequilíbrio que não é sustentável, um desequilíbrio que tem que ser mais homogéneo, tem que ser provocado a homogeneidade no que diz respeito à comparação com os dois produtos e tem obrigatoriamente que se dar o devido valor à importância que poderá ter este tipo de produtos, nomeadamente pelo desenvolvimento da investigação científica que aqui referimos e que também com grande agrado vejo que os seus deputados receberam com entusiasmo. Pronto, e com isto creio que concluí as minhas respostas, não sei se eventualmente há mais. Muito bem, agradeço em nome da Comissão de Orçamentos e Finanças os vossos esclarecimentos, a vossa exposição e os contributos que deixaram verbalmente e que também vão deixar através do documento. Pedi-lhe só que me dissesse como pretende que deixe ficar, se deixe ficar assim e depois fazem a distribuição ou se quer que faça de outra forma. Podemos distribuir, não sei, tem em formato digital, não? Também temos em formato digital. Eu penso que também que pouparíamos o ambiente. Não, quem está poderá receber assim e distribuímos pelos restantes grupos parlamentares. Que assim também é mais fácil. Vou-lhe pedir só, por favor, que me informe para onde devo remeter. É para o mesmo? Okay. É para o mesmo. Com certeza. Pronto. Esse já temos. Muito Nós bem. fazemos circular. Com certeza. Pronto, e com isto então termina esta audiência. Desejo continuação de boa tarde a todos. Muito obrigado. Muito obrigado pela vossa atenção. É a primeira vez que pedem A associação também é, de certa forma, recente. Foi criada no final de 2019, foi registada no início, já em janeiro de 2020, por isso ainda não tivemos muito tempo para poder explorar as eventuais medidas objetivas que pretendemos desencadear em termos de proatividade. Por isso é a primeira vez que o fazemos. Pareceu-nos oportuno esta altura, precisamente por estarmos a debater o Orçamento de Estado para 2021 e estamos em crer que tenha sido um momento oportuno para isso. Agora, claro, compete aos seus deputados poder transpor aquilo que foi a nossa mensagem aqui, se o considerarem como válido, como é óbvio. Que é todo importante, se calhar, com a vossa licença, então, é o facto de nos mais a comunista da boca. Já se forem lá. Pois, precisamente.